Alô galera, começando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé. Lembrando que vamos assinar o canal, dá aquele like. E é isso aí, não tem bial? Fica com Leal. Alô galera, eu sou o Zé Leal, músico e apresentador do programa do Zé, na Web TV Campo Grande RJ. Hoje eu estou passando aqui para falar para vocês do Restaurante Casinhas. O Restaurante Casinhas é o primeiro rodízio de comida de festa do Brasil. Tem tudo que você tem numa festa, casamento, você vai lá, tem aquelas comidas, tudo tem no Casinhas. Restaurante Casinhas vai atender você se você quer fazer a festa, seu aniversário, comemorar bodas de prata, boda de ouro, vá para o Casinhas Festa. E temos 3 unidades, 2 em Campo Grande, uma no Guandu Sapê e uma no Comari. Temos também em Madureira. Então é só ligar, o contato está passando aí na sua tela. A direção é do meu amigo Fabrício Almeida. Então se liga nesse recado, se você quer comemorar sua festa, Restaurantes Casinhas. Ei, perua, aonde vai com tanta pressa? Vou assistir o programa do Zé na Web TV Campo Grande. Ah, me espera que eu também vou. As peruas têm razão. O programa do Zé na Web TV Campo Grande é imperdível. Contamos com a sua audiência. Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé, esse nosso encontro de toda terça às 20 horas. Lembrando a você para que se inscreva no canal e dê aquele like. Eu vou conversar aqui com o Alex Montesani, ele é ator, cenógrafo e professor de teatro. Alex, obrigado, meu irmão, por ter aceitado o nosso convite, participar do nosso programa. Mas vem cá, Alex, vamos começar a sua história aí. Como é que começa esse teu envolvimento com a arte, com o teatro? Já é coisa de família ou como é que é essa história? Não é coisa de família. Embora a minha avó falava que nós tínhamos uma pianista na família, era uma prima da minha avó, mas que eu conhecia, era muito criança, mas acredito que essa ligação com a arte não tenha vindo dela, não. Eu comecei com teatro muito cedo e por uma simples brincadeira, num dia de recreação no Teatro Arthur Azevedo, eu tinha 9 anos de idade. E a minha avó me deixou no Teatro Arthur Azevedo para fazer uma simples recreação. E quando eu entrei no teatro, foi amor à primeira vista. O teatro tem essa coisa, tem uma magia mesmo, né? Eu lembro como se fosse ontem, rapaz. E olha que isso faz tempo, viu? Eu lembro do cheiro do teatro, sabe? Aquele cheiro de mofo, no bom sentido, claro, né? Das cortinas, da plateia, sabe? Daquela penumbra, da luz. E aquilo, ao invés de me assustar, talvez me encantou demais. E desde então, eu sou apaixonado, né? O teatro é uma cachaça. Mas essa recreação já era alguma coisa tinha alguma coisa de peça que estava sendo apresentada? Não tinha nada a ver? Não. Essa recreação, ela foi feita na época por uma pessoa chamada Juarez Jujuba. Eu não sei nem se ele ainda está vivo. E era um Dia das Crianças, comemoração do Dia das Crianças no Teatro Arthur Azevedo. E aí você podia deixar os seus filhos lá, né, pra ficar brincando o dia inteiro no teatro. E aí a minha avó me deixou lá, perguntou como é que eu faço. Não, é só deixar ele, depois vem pegar. Hoje em dia a gente não pode fazer isso, porque depois corre o risco de não achar mais a criança. Mas enfim, eu fiquei lá de tipo 9 horas da manhã até 5 horas da tarde e fazendo recreação. E aí depois começamos realmente para coisa de inventar historinhas, subir ao palco e aí eu me apaixonei, eu não quis mais sair do Mas depois dessa coisa você já começou a querer fazer um curso de teatro? Sim, como é que foi? Sim. Na mesma semana eu já estava inscrito no curso da Terezinha Moreira. No teatro, isso acontecia no Teatro Arthur Azevedo? No Arthur Azevedo, eu tô falando, eu tinha 9 anos de idade. Então, assim, aí na época, inclusive, quem era o diretor do Arthur Azevedo era o Celso Cordeiro. Celso Cordeiro.
Então, aí depois do curso da Terezinha Moreira, eu fiz um curso mais completo, que na época o Celso Cordeiro trouxe para o Arthur Azevedo, que era um curso com 8 professores. Aí realmente a gente começou a ter noção de como as coisas funcionavam no teatro, né? Porque tinha um professor de figurino, um professor de comédia dell'arte, um professor de voz, um professor de interpretação. Era um curso mais completo, né? Vamos dizer assim. Mas isso aí você já estava com 10, 12 anos? Ou não? Eu tava com uns 12 anos por aí, de 11 para 12 anos. E aí depois desse curso eu fiz tablado e fiz vários outros. E você, por exemplo, desse curso aí, você lembra a primeira peça que você sentiu, pô, agora eu estou fazendo parte de um grupo de teatro mesmo, estou encenando uma peça e tal. Lembra qual foi a primeira história que você pisou no palco? E qual o teu personagem? Eu lembro sim, foi um musical Verde Te Quero Ver. Foi o meu primeiro espetáculo, assim, que... Esse espetáculo, pelo título, ele foi montado muito, né? Sim, era uma coisa conhecida, era uma obra conhecida. Edmundo Tapajós e Toninho Souto, se eu não me engano, que fizeram as músicas. O texto eu não lembro. Tem muito tempo, né? E aí dali você seguiu profissionalizando a mesma coisa de estudar o teatro. Eu fui seguindo, mas chega uma época em que a família começa a te cobrar um pouco, né? Porque depois de uma certa idade... Você começa a ouvir aquela coisa de que teatro não dá camisa para ninguém, né? Que você precisa fazer dinheiro, né? Ter uma profissão de fato que lhe dê um respaldo financeiro. E aí eu fui fazer direito. eu sou bacharel em direito, mas os meus professores eram muito compreensivos porque eu conversava com todos eles. Eu dormia mais nas aulas do que realmente estudava. Porque os meus ensaios eram todos de madrugada no Arthur Azevedo e eu sempre estudei de manhã. Então você imagina, eu saía do teatro às vezes 3, 4 horas da manhã e 7h30 da manhã eu tinha que estar em Santa Cruz para a faculdade. Então eu tinha muito sono durante as aulas. Não, mas aí tudo bem, essa cobrança, isso é natural, né? Todo mundo que trabalha com arte de uma forma... em geral tem essa cobrança de família, de parente, de vizinho, normal, de não sei o quê. Porque eu já conversei aqui, já falei algumas vezes. Por exemplo, o teatro, as artes plásticas, eu trabalho com arte, mas eu trabalho com a música. A música, quase sempre ela te dá algum retorno de grana, mesmo um pouco mais de imediato, né? O cara começa a tocar ali, toca num barzinho, toca não sei o que, ele começa a ganhar alguma grana. E o teatro a gente sabe que é muito difícil. Às vezes você ensaia uma peça meses e meses para estrear, porque vai ficar uma temporada longa e aquilo não acontece muito, estreia, faz uma semana, acabou aquilo. Quer dizer, você gastou grana, tempo pra caramba e retorno quase nenhum, né? Às vezes nenhum mesmo. Então é muito difícil o cara tentar pensar e que vai sobreviver. A que momento chega essa coisa de você falar, não, eu fiz o direito aqui, já agradei a família, mas o que eu quero é saber de teatro mesmo. Que hora que chega essa decisão complicada para você e para você convencer as outras pessoas também, né? Na verdade não foi complicado, porque eu sempre consegui conciliar, né? O teatro, uma vez que você começa, quando você se apaixona, que você gosta de fato, você não consegue mais largar. Então, por isso que eu falei, eu dormia nas aulas de direito porque eu nunca larguei o teatro, né? Então, eu trabalhei inclusive numa empresa jurídica durante 6 anos mais ou menos, mas nunca deixei de fazer o teatro. Até que um dia eu optei, foi a primeira férias que eu tirei dessa empresa jurídica. Eu fiquei 20 dias só em casa depois de anos trabalhando. E aí eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não volto mais. Não, eu não volto mais. Eu só voltei realmente pra avisar que eu não ia voltar. Eu só vim pra dizer que eu não venho, entendeu? E aí eu realmente... mas eu sempre conciliei. Mas aí quando eu aboli da minha vida essa outra profissão, vamos dizer assim, porque eu sempre trabalhei na área administrativa do direito, porque eu odiava lidar com processos.
Aí eu mergulhei de cabeça mesmo na questão do teatro, porque não dava mais só para fazer por amor à arte ou por esporte, né? Eu tinha que fazer realmente para ganhar dinheiro, eu precisava sobreviver daquilo, né? As pessoas dizem que não tem como viver da arte. É óbvio que tem como viver da arte, você tem que saber trabalhar, né? Você tem que ter um bom trabalho, você tem que ser profissional naquilo que você faz e comprometimento com o seu trabalho. Acredito que as pessoas que sigam essa linha de raciocínio, elas consigam sim viver da arte. É totalmente possível viver da arte. Isso, acredito que sim. Dificuldade em qualquer profissão você vai ter, né? Qualquer profissão. Viver, passar perrengue, isso em qualquer profissão. Então, você fazendo o que gosta, você passa esse perrengue mais tranquilamente, né? Sim, se consegue ficar tranquilo no perrengue, né? Com certeza. Quando se faz com amor, é o que eu falo, assim, não adianta você ser médico e fazer uma cirurgia de má vontade, né? Você pode fazer uma excelente cirurgia, mas de má vontade você não está sendo feliz, né? Você não é um cara feliz, né? Como você pode ser um pipoqueiro que é muito mais feliz que um médico, que um advogado, né? Porque você faz aquilo com amor, com carinho, né? Então tudo aquilo que você coloca amor, eu acredito que seja muito bem feito. Beleza, eu estou conversando aqui com o Alex Montesani, ele é ator, né, professor de teatro, cenógrafo. A gente volta com esse papo já que eu quero saber um pouco do Alex, que ele para um pouco com essa coisa de tanto ser ator e começa mais a fazer a coisa da direção, que é uma outra vertente, né? A gente vai falar sobre isso já. A gente vai dar um cinquinho para tomar um Guaraná e a gente já volta. Estúdio Som das Cores. Estúdio de produção musical, mídia, arte e entretenimento. Zap 21 994 66 42 28. A minha calça rasgada e minha... Programa do Zé. Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé. Eu estou conversando aqui com Alex Montesani, ele é ator, cenógrafo e professor de teatro. Alex, no outro bloco eu estava falando mais dessa tua coisa do envolvimento, do começo, da arte como ator, mas hoje em dia você trabalha mais com a coisa da direção. Eu sempre falo, né, Alex? Eu sempre falo, não, já falei aqui com outras entrevistas, que eu já conversei com outros atores aqui, porque, engraçado, não pode ser impressão, nem sempre o cara que é um bom ator é um bom diretor, né? E nem, às vezes o cara não é um bom ator, mas eu não vou citar nomes aqui que vai ficar mal, mas eu tenho caras que eu não gosto atuando, mas dirigindo eu acho o máximo. Como é que você vê essa situação? Então, eu não posso falar de mim porque seria pode falar, fica à vontade. Não sei se eu tô falando uma besteira também, né? Eu não sei se eu tô falando uma besteira. Não, você tá corretíssimo, eu concordo com você. Eu admiro muito o trabalho de colegas que são ótimos atores e péssimos diretores e vice-versa, né? Eu acho que eu tenho um trabalho como ator muito mediano, e tenho um bom trabalho como diretor, e me identifico hoje muito. Tem uma época, porque assim, eu acredito que o maior problema do ator é o ego. Né? De todos, mas do ator em especial. A gente que trabalha, né, com arte, né? Quem trabalha com arte sabe que o ego é uma coisa que dificulta e atrapalha muito no seu rendimento profissional. Então, quando você consegue se desprender um pouco, porque ninguém que trabalha com arte se desprende totalmente do ego, né? Quando você consegue se desprender um pouquinho do seu ego, você consegue perceber que você é muito mais válido, você é muito mais prestativo dentro da arte, em alguns casos, como eu tô falando de mim, tá? Lá atrás, nos bastidores, do que em cima do palco, né? Eu tenho amigos que atuam, que dirigem, que cantam, que fazem de tudo, e eu prefiro ficar lá atrás observando os meus atores quando eu estou dirigindo um espetáculo, porque eu sou ator. Então, eu consigo, quando ele não me dá aquilo que eu gostaria, eu, como ator, tenho capacidade de subir ao palco e tentar mostrar para ele a maneira com que eu gostaria que ele fizesse, e não como eu
quero que ele faça, né? Porque isso não é uma ditadura. Se eu exigir que ele faça assim, aí eu vou estar tolhindo ele do trabalho de ator, né? E eu não posso ser assim. Eu preciso simplesmente dirigi-lo, conduzi-lo, né, ao personagem. E você, como diretor, é um diretor relax ou estressado? Que eu conheço uns diretores que eu falei, o cara vai pegar uma palmatória e vai dar-lhe uma coça nele, cara. Eu já vi, né? Porque eu trabalho como músico, às vezes, mesmo como músico, você tem direção de cena, de algumas coisas. E eu, como eu trabalho, às vezes, algumas coisas em novela da Globo, como músico. Eu tô lá pra fazer a parte de música, mas tá rolando a cena ali. E tem uns diretores que os caras são casca grossa, né, velho? É isso mesmo, às vezes é necessário isso mesmo. Eu fico meio olhando assim e falei, se esse cara falar comigo aqui, eu vou tacar essa conga na cabeça desse miserável. Então, isso é muito variante, né? Isso é uma variante muito grande, porque quando você trabalha com atores profissionais, tem determinados erros que você, como diretor, já não admite mais, né? Fica complicado, né? É igual um músico, né? Você pedir uma nota pra ele, ele te dá outra, você fala, que músico é esse, né? Peraí, não foi esse músico que eu conheço, não é esse que eu conheço, não foi esse que eu contratei. Eu tô falando isso aqui, só pra dar um parênteses, eu fui gravar um negócio, já deu um tempo uma novela dessas da Globo, que era uma parte musical, né? Eu nem lembro o nome da novela, a parte de música que a gente tocava, era uma bandinha tocando, a gente tocando. Não, a banda vai por aqui, o trajeto era esse, pá. Só que o ator que estava fazendo, errava toda hora. O ator tinha uma fala que ele errava toda hora. Aí a gente fazia a banda vai agora, o ator fala, não sei o que, o ator errava. Aí volta a banda, a gente volta lá pra trás. De novo, o ator erra, não sei o que. Aí teve um momento que o Belchior, que é um grande trompetista, que era o nosso líder no momento, ele veio de por aqui, ele foi pra cá, pro outro lado. Aí o diretor parou, para essa porra, você foi pro lado errado. Aí o Belchior, eu também erro, porra. Que ele já tinha feito essa cena umas 20 vezes, o ator errava toda hora. Aí a hora que o cara ia valer, ele errou o trajeto, o cara deu um esporro nele, ele gritou com o diretor, uma confusão, acabou que todo mundo riu, porque ele falou uma coisa, eu também erro, que ele já tinha feito 10 vezes. Mas é complicado isso, né? O cara que dirige, por exemplo, você dirigir um elenco grande, deve ser complicado, né? Ah, sim, eu já dirigi espetáculos de balé, pra você ter ideia. Já dirigi espetáculos da Soleidório, Escola de Danças, com quase 300 pessoas num palco. Você não tem ideia do que é isso. Claro que a minha direção era uma direção geral, mas eu era responsável só pelos atores. Mas eu tinha que ter a visão geral de todo o espetáculo, né? Tá. Então tinha horas que eu tinha, sei lá, 60 bailarinas no palco, com mais os meus atores no canto, e eu precisava conversar com a dona da escola, né, de como estava visualmente, né, poluído ou não aquela cena. E então é muito complicado. Mas é aquilo que eu estava falando com você. O ator, quando você tem um ator tarimbado, um ator que você sabe que ele já é rato de palco, tem erros que realmente fica difícil, não né? é que são inadmissíveis, mas é que fica difícil você o cara não tá com texto também, né? E você falar com todo o carinho do mundo. Cara, não é assim, não foi isso, entendeu? Por exemplo, marcações. Eu não gravo marcações, eu faço marcações. Quem tem que gravar as marcações são os atores, né? Até porque eu tenho muita coisa na minha cabeça para me preocupar. Então, se eu tô marcando uma cena, não esqueça essa cena, porque daqui a meia hora eu já não lembro mais. Entendeu? E ela vai ligar com uma outra cena que o cara tem que estar na mesma posição. Exatamente, né? Um espetáculo às vezes ele tem 1h30, 1h20, né? Então assim, mas aí você falou da questão do diretor, se eu sou um diretor tirano. Eu já fui muito tirano. Mas hoje não, hoje eu tô velho, hoje eu tô mais tranquilo. Hoje eu tenho dito que entre ter razão e ter paz, eu prefiro ter paz. Não, porque essa coisa, o diretor ele já tem esse título, né? Já é complicado. Mas, por exemplo, o diretor musical, aí o cara fala com... sempre uma coisa assim, mas quando eu converso com as pessoas de teatro, eu falo, o diretor, tem uns diretores que quando falam o nome do cara, a pessoa tem um certo pânico. Porque eu falo, o cara deve pegar a palmatória e largar o aço no ator. Agora eu vou te perguntar uma coisa, por exemplo, todo professor de teatro tem que ser um diretor ou não necessariamente?
Você é professor você dá aula de teatro, né? Não. É só uma questão realmente de opção, né? De escolha. Eu me sinto hoje muito mais confortável dirigindo espetáculos do que, por exemplo, atuando. Atuar, para mim, é algo que hoje eu não vislumbro mais. A menos que aconteça algo muito inédito, assim, um convite muito... a aula de teatro você continua também? Sim. Eu amo dar aulas de teatro. Até porque toda aula, como culminância, acaba tendo um espetáculo, né? Sim, claro. E a parte muito boa, assim. Além de preparar, claro, o ator, né? Eu gosto muito de preparar, pegar crianças completamente cruas, que nunca pisaram no palco. E, por exemplo, eu tenho alunos que foram meus do infantil, da época da lona cultural, e que hoje já são professores de teatro. Pô, que bacana. Isso é uma sementinha que você vai plantando. Vai plantando, né? E isso te deixa muito feliz, muito realizado, né? É que já que a gente fala que, né, nós estamos falando aqui de Campo Grande, Zona Oeste, a gente luta com essa dificuldade toda geográfica, que a gente mora distante dos grandes, as grandes coisas de eventos da arte. Como é que você vê a coisa do você que trabalha dando aula, como é que você tem uma procura não de criança necessariamente, de pessoas querendo aprender teatro? Você tem uma boa mão de obra de teatro aqui na Zona Oeste, como é que você vê isso? Sim, tem uma grande demanda de alunos querendo fazer teatro em Campo Grande, sim. E por N motivos. Claro que tem aqueles que fazem uma aula experimental e não gostam, não se adaptam, né? Tem aqueles que são obrigados pelos pais, né? Como os bailarinos, né? As meninas que a mãe quer que a criança seja bailarina de qualquer jeito e a menina odeia balé, aí ela vai, faz uma aula e não gosta, ou ela vai, faz uma aula e se apaixona, entendeu? Eu já tive caso de duas irmãs, por exemplo, que uma foi para fazer e a outra foi para assistir. E a que fez odiou, e a que foi para assistir foi minha aluna durante anos. Porque entendeu? Campo Grande sempre teve essa coisa também de meio de tradição de teatro, né? A gente vê lá do Teatro dos Estudantes, que virou o Teatro de Arena e depois virou Lona Cultural, agora voltou Teatro de Arena, que você citou aqui a Vilma, tem a Regina Perini, né? A gente teve um leque de grandes atores, atrizes e grandes professores de teatro aqui, né? Já tem uma tradição forte de teatro. Campo Grande, eu acredito que, sem querer me desfazer dos outros bairros, mas eu acredito que Campo Grande seja um grande berço dos artistas, né? A gama de artistas que a gente tem em Campo Grande, desde da área dos artistas plásticos, poeta, atores de teatro, né? Valdir Onofre, né? Cinema, né? Da área do cinema. Então, assim, eu acho que o Adelino Moreira, de Campo Grande, olha que honra. Né? Então, assim, eu acho que realmente Campo Grande, ele além de ser o berço dos artistas, ele tem um campo imenso para todo segmento cultural. Eu acho que isso é de extrema importância. As pessoas têm muito esse deslumbramento, né, de que o teatro em si, parece que o teatro mais completo, o teatro verdadeiro, ele talvez esteja na Zona Sul ou no centro do Rio. Não, o teatro, ele tá em você, entendeu? Só depende de onde você está fazendo. Se você hoje está fazendo no centro, na Zona Sul, isso é temporário. Amanhã você está em Duque de Caxias, você está no Teatro Raul Cortez, você está em Marechal Hermes, no Armando Gonzaga, você está na Lona Cultural Elza Osborne, no Arthur Azevedo, né? O artista, ele está onde tem teatro, onde tem espaço, onde as pessoas vão prestigiar. Pô, bacana. Eu queria que você falasse um negócio, a gente conversou aqui antes de começar a entrevista, você vai apresentar um espetáculo agora que foi agraciado com uma dessas coisas das leis, né, de fomento, de incentivo à cultura, que é um negócio que a gente vem falando aqui, para os artistas se organizarem, aquele negócio, se organize, para os editais estão acontecendo aí, né? Às vezes eu falo aqui que as pessoas, o cara reclama, não consegui nada, não sei o que. Eu falei, mas você escreveu em algum lugar? Não, então como é que você vai ganhar na loteria se o seu não joga, né? Claro que a gente sabe que é complicado, a gente já conversou aqui sobre isso, você entender a coisa do edital. Por exemplo, hoje eu posso reclamar, que eu já me inscrevi algumas, não fui agraciado, agora eu posso reclamar. Agora a vida toda eu não podia reclamar, que eu nunca me inscrevi. Eu sei que você vai fazer um espetáculo bacana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Eu vou só fazer uma introdução, vou tentar ser bem breve com relação a isso. Então, durante a pandemia, né, que foi a área mais sofrida para todos nós artistas, né, porque a gente trabalha com aglomeração e era tudo que não podia acontecer nesse momento. É verdade. Né, no ano de 2020. E eu, por exemplo, tinha vários espetáculos agendados para a Semana do Circo e eu lembro que eu nem sabia ainda direito da questão da pandemia. Eu só lembro de professores mandando mensagem, diretores mandando mensagem no meu WhatsApp, cancelando as apresentações, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E foi decretado dia 20 de março o estado pandêmico no Rio de Janeiro, né? E por isso essa enxurrada de cancelamento. Parou tudo, né? Então o ano de 2020 foi bem complicado para os artistas, então a gente de alguma forma teve que se reinventar, principalmente com essa questão digital, né, da internet e enfim. Mas foi um ano também que nós fomos agraciados, por exemplo, pela Lei Aldir Blanc, né, que contemplou muitos artistas, muitos grupos, né, e ainda, se Deus quiser, tem muita coisa boa para vir ainda pela Lei Aldir Blanc, porque ainda tem bastante dinheiro para ser dividido aí, né, distribuído através de editais, né, tanto da prefeitura quanto do estado, e vamos aguardar que isso aconteça o mais rápido possível. E falando do projeto que você havia mencionado, sim, eu fui contemplado pela SESEC, né, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com um projeto falando sobre o Bicentenário Brasileiro, os nossos 200 anos de Brasil. E eu vou fazer esse espetáculo agora, dia 5 de outubro, no Teatro Arena Carioca, Abelardo Barbosa, né, o Chacrinha, na Pedra de Guaratiba. São 4 apresentações no período da tarde, todas gratuitas. Olha aí que bacana. E no antigo Teatro Municipal de Itaguaí, que agora é o Teatro Marilo Moreira, também são mais 4 apresentações, 2 de manhã e 2 à tarde, no dia 7 de outubro. Também entrada gratuita. E esse espetáculo é uma peça de teatro contando do Bicentenário do Brasil. É um espetáculo que vai contar sobre os 200 anos de Brasil. Você que escreveu esse espetáculo? Eu sou autor também. Autor também? Que já é outra coisa, né? A gente nem falou sobre isso. Sim, mas é muita coisa. É muita coisa. Pô, muito legal. Fui eu quem escrevi o espetáculo, sim. E a gente contempla várias coisas, né? Desde a chegada de Dom João VI, né, da família imperial no Brasil, até a proclamação, a independência do Brasil, né, por Dom Pedro. E aí a gente fala sobre vários aspectos importantes, né, como José Bonifácio, né, a influência que ele teve na questão da independência do Brasil, junto com a esposa de Dom Pedro. Depois a gente entra na área mais artística da época, e aí a gente cita Carmen Miranda, Anita Malfatti, Carlos Drummond de Andrade, Ari Barroso. Que bom. Fatos que realmente, assim, é muita coisa. Seriam 3 horas, 5 horas de espetáculo, porque 200 anos de Brasil é muita coisa importante, né? Então hoje eu fiz uma triagem dentro do meu espetáculo, né, para poder compactar isso e transformar isso num espetáculo de 1 hora. Oh, maravilha. Conversei aqui com essa figura, Alex Montesani. Pô, obrigado aí, Alex. Contar um pouquinho dessa tua trajetória pra gente aqui. Tá legal? A gente vai dar 5 pra tomar um Guaraná e volta já já. ZL Produções Artísticas. Meu Cantinho Festas e Eventos. Faça sua reunião de aniversário, encontro com amigos e amigas, eventos em geral, no espaço de festas Meu Cantinho. Localizado bem no centro de Campo Grande do Rio de Janeiro. Grande promoção, R$300 de segunda a quinta, 4 horas de evento. R$390 sextas, sábados, domingos e feriados. 5 horas de evento. Zap 21964 390328. Eu sou Ives Pierini, programa do Zé, na Web TV Campo Grande RJ. Fiquem ligados. Mas vamos lá, Tila, meu parceiro de longa data, muito tempo de estrada, muito tempo de noite, né, Tila? Mas vem cá, a música na história do Tila, já tem uma coisa da família, de influência de alguém na música, ou você começa mesmo com esse negócio de música lá na família? Não, sim, com certeza. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a que horas vocês estão assistindo isso, mas
Comecei muito novo mesmo, tendo instrumento dentro de casa. O meu pai tinha um violão e os amigos da rua, né? Sempre com violão, a música estava ali presente ali. Eu vi os amigos tocando e me interessei pelo instrumento. Acabei, eu não sei, foi uma coisa muito natural, né? Natural mesmo. Eu me envolvi com a música com 14 anos de idade, 13. Eu já estava tocando violão com os amigos na porta de casa e nunca mais parei. E aí já começou, ingressou coisa de baile na noite, como é que foi isso? Como é que chega também a coisa de profissionalizar, você achar que isso ia virar uma profissão mesmo? Como é que parte? Rapaz, é engraçado que lá em casa tinha uma vitrola, essas vitrolas... Aquela que era o móvel. Armário, sabe, assim, né? E tinha muito vinil, né? Vários. E eu gostava de ouvir o vinil, o disco, e tinha alguns discos ali que me interessavam, assim, a sonorização, os instrumentos. A música ali em si que eu ouvia, que tinha um disco do The Pops. The Pops, Capa Azul, cara, um disco assim instrumental, que eu achava aquele interessante, aqueles sons de solo de guitarra, né? E detalhe, que eu botava a cadeira assim e pegava a colher de pau e achava que eu estava tocando igual o baterista do disco. Era o ritmo que eles levavam na época. Então aquilo já tinha uma presença da música bem legal na minha vida. E ali eu tinha os discos assim que eu achava interessante. Tinha Chico Buarque, Gal Costa, Gal Tropical, um disco que eu ouvi muito na minha vida. Meu Nome é Gal e aquelas coisas, aquela guitarrinha. Então isso me chamava a atenção. Então isso, o interesse pelo instrumento veio disso, de eu ouvir os discos, ouvir a sonoridade dos instrumentos, aquilo me deu um despertar. Aí não teve jeito, aí eu comecei. Mas aí quando começa a coisa profissionalizar mesmo, quando é que você acha que tipo assim, pô, é isso que eu quero da minha vida, eu vou seguir nisso? Já começa a primeira experiência assim mais profissional do Tila dessa época aí. Isso aí, não teve, é isso que eu quero pra minha vida não, já era aquilo, hoje eu trouxe, já era mesmo, não tinha, vou escolher isso como profissão, não escolhi, a música que escolheu, né? Não teve jeito. Porque nessa época funcionava muito casa noturna, como se dá o nome? Churrascaria, isso aí, eram as bandas de churrascaria que tocavam cópia, né? Tiravam as músicas da rádio, copiavam e tinha o cover que a gente fala hoje em dia. Isso. E tinha uma banda que eu ia assistir muito moleque mesmo, com outro amigo de escola que também gostava de guitarra, a gente trocava as informações e eu ia pra lá assistir o ensaio dos caras, e eu ficava ouvindo o guitarrista tocar assim, eu chegava em casa, eu pegava o violão e ficava imitando o cara. Tirando o que o cara tirava. Então, ali já começou essa história do contato, de conhecer um, conhecer outro. O guitarrista saiu da banda. Teve um problema lá que ele saiu e eles iam atacar numa churrascaria. Isso eu tinha 16 anos, alguma coisa assim. De tanto assistir, tu já estava ensaiado. E eles precisavam de uma pessoa para colocar no lugar do cara. Aí o baixista, que era meu amigo, falou, ele sabe o repertório todo. Eu já sabia tudo. Aí eu cheguei lá, eu tive que pedir permissão para tocar, né? Porque eu era de menor, né? Já tinha guitarra nessa época, não? Não. Aí eu cheguei em casa apavorado, né? Sem dormir. Aí eu cheguei meu pai, pedi, meu pai não tinha condições de me dar uma guitarra. Aí recorreu um tio e nessa eu fui na casa lá na cidade. Ele me levou e me deu minha primeira guitarra. Foi o primeiro instrumento que eu tive assim, já funcional, para eu começar a trabalhar. O outro primeiro foi violão, né? E quando ele me deu a guitarra foi interessante, que a tal da vitrola que eu vi... Tinha a saída auxiliar lá atrás, foi nela que eu comecei, foi meu primeiro amplificador, foi a vitrola. Não, eu já conversei aqui com outros músicos, tá? que a gente, na realidade, a gente é de uma geração antes da internet, né? Isso. Então, hoje em dia, que eu sempre falo, a gente conversa muito aqui com música, da facilidade que hoje tem, né? Dessa coisa, por exemplo, você quer tirar um solo de guitarra do Slash, aí você vai lá na internet, você bota, aí tem um cara lá te ensinando, né? Passo a passo. E nessa época aí, eu me lembro que eu já toquei também na noite de guitarra. O que a gente fazia? A gente tinha que pegar esse disco aí que o Tila tá falando, vinil, colocar na rotação 22, que a rotação caía, pra você tirar o solo. Só que quando você caía a rotação, mudava o tom
mudava né? o tom. Aí você tirava a música num tom e depois voltava pra 33 rotação, que era a rotação original, pro tom original. Quer dizer, era uma luta, né? Pra você tirar, a gente tentar tirar... mudar de posição no braço, né? Tudo, Tu né? tirava aqui num lugar, mas na realidade ele era em E o outro. outro, que a região era outra. A região era outra, tu tinha que... Mas era mão barato. Hoje essa galera aí tá com muita facilidade. Hoje Não, tem essa YouTube, coisa, tá né? tudo de bandeja pra todo mundo, tá tudo aí. É que essa que eu falo, essa coisa da tecnologia, ela vem também pro bem, mas vem pro mal também, né? Que ela também não formou mais ninguém dessa geração do músico do baile da noite, que é aquela coisa de o cara dar o tom e sair tocando. Eu acredito que hoje em dia é cada vez mais difícil músico com essa versatilidade, né? Isso, com certeza. Até eu vejo assim, eu peguei uma galera na época, quando eu já estava... Eu subi no palco, na realidade, pela primeira vez, numa churrascaria. Meu primeiro palco foi uma churrascaria, já comendo frango a passarinho de madrugada e pizza, que era a comida do músico, sempre foi assim, na madrugada. Frango a passarinho e pizza é o carro-chefe. É aquela cheia de Da óleo. nossa época. E esse exercício de tirar a música com rotação e depois, até quando você pega a habilidade e a prática, aí você já começa meio automático, né? Meio automático, ouvir a música e ir tirando a cópia, né? Pra gente tocar o baile e tocar as músicas certinho. Agora, o que me deu uma alavancada, sabe? Um avanço foi quando eu comecei a evoluir. Daqui a pouco eu já estava sentindo necessidade de outras coisas com a música. Que ela me deu essa experiência. O que a gente estava falando agora, você, é o que essa garotada aí... Eu acho que toda escola de música, ou toda essa galera tinha que fazer baile, cara. Não tem jeito. Estudar música pra caramba, estudar técnica pra caramba. Vai tocar numa casa noturna, vai fazer uma banda de baile, pelo menos um tempinho. Deixa eu passar aqui e pedir cadê o nosso técnico de som aqui, o Andrezinho, para botar o violão aqui. Do jeito que a gente tá falando de música, tá pontuando épocas e coisas de outras gerações e tal. Pra lembrar assim, que o Tila quando começou, que ele já cantava também, Tila? Só tocar. Não, eu comecei a cantar bem depois. Primeiro foi instrumento mesmo, acompanhar, né? Mas o que você lembra dessa época aí que você tocava assim, já cantando agora, que você já assumiu essa coisa de cantor também, que veio mais na frente, a gente vai falar sobre isso. Mas nessa época aí, o que você ouvia desses discos aí de vinil aí que você lembra aí? O que você curtia? Mas olha, interessante. Tinha se tocar isso, era o cara. Tinha... Tá desligado? Tá. Acontece, é ao vivo, né? Ao vivo é assim. Então, tio Zé, tinha os solos, aquelas coisas que... O cara que conseguisse tirar aquele solo, o músico... Ele já estava na frente, né? Ele ficava conhecido. Pô, fulano toca Milionários. Milionários era uma música que... Nossa, o cara que fazia o solo de Milionário. Lembra um pedacinho? Nossa, tu fazia isso, pessoal. Milionário eram os incríveis, eram incríveis. Engraçado, né? Uma música instrumental, né? Frisando, né? Uma música instrumental sucesso. Assim como teve, né, Brasileirinho com Valdir Azevedo, que são músicas instrumentais que faziam sucesso. Hoje é cada vez mais raro, né? Você ouvir uma música instrumental que vira sucesso. Teve a Zemult, fez sucesso. Aí veio Kennedy por causa de filmes, né? Mas é muito difícil hoje em dia você uma música instrumental que vire sucesso, né, Tio? Aquela época tinha isso, né? A música instrumental dessa galera, o Capa Azul mesmo, que era um disco que eu nunca mais esqueço, que era o The Pops. The Pops. Eles tinham umas coisas assim que era... Eu ouvia... Cara, era um negócio interessantíssimo. E tocava, o cara tocava isso na churrascaria. Sucesso total, né? Sucesso total. Não, e o músico ficava, pô, o cara toca Milionário. Aquilo era uma coisa incrível. Eu vi o cara tocar uma vez The Pops, essa música aqui, que o nome dessa música é Caravana. O cara lá de Nova Iguaçu, porque eu vim naquela área lá, né? Eu comecei da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. E interessante, Zé, que lá o carro-chefe da churrascaria lá eram bandas que tocavam exatamente igual o disco. Você chegava na churrascaria, parecia o CD que estava tocando. A primeira vez que eu fui numa churrascaria ver uma banda tocar, tava tocando uma música do Djavan lá, que eu cheguei, pô, os caras que tem um bom gosto, eles botam a música pra tocar aí
Mas era banda. A gente está conversando aqui com o Tila Reis, cantor, músico, compositor. A gente vai dar 5 para tomar o Guaraná e volta já com esse papo aqui. Espaço Cultural Laurindo Rosa. Espaço para projetos culturais, eventos, confraternizações, festas e atividades artísticas. Rua Mário Mendes 437, Campo Grande, CEP 23013-530, Rio de Janeiro. Programa do Zé na Web TV Campo Grande RJ. É isso aí, galera. Vem com a gente, vem com a gente. Oba, oba! Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé, esse nosso encontro de toda terça às 20 horas. Lembrando pra galera se inscrever no canal e dar aquele like. Eu tô conversando aqui com o Tila Reis, ele é cantor, músico, compositor. Tila, a gente tava falando aqui dessa coisa da dificuldade que tinha antigamente, mas isso também ajudou, né? Ajudou, né? Porque hoje em dia eu vejo, a gente trabalha muito junto, aquela coisa às vezes a gente chega, tem um cantor que a gente não ensaiou, nada, o cara só dá o tom e você sai acompanhando. E essa escola que formou isso não forma mais ninguém não, né? Não forma não forma mesmo, porque essa escola aí, eu acho que isso tinha que ser matéria, sabe? Escola boa, porque eu cheguei numa época que chegavam umas cantoras, somente cantora, e isso me ensinou muito, chegava e dava o tom, cara, pô, dó maior, eu pegava e... A pessoa diz assim, quer saber se eu te amo ainda? Eu vou, pô, pelo amor de Deus. E você tinha que entender a melodia e tentar correr atrás. Algumas coisas você já tinha escutado, mas aí te dava a condição de você já entender e foi criando essa experiência, né? Aí a pessoa dava o tom, você, opa, quando mudava o tom também. Porque isso é até interessante, que eu fui tocar com um amigo... que ele foi tocar Madalena. Madalena de toque em ré, acompanha, né? Falou, poxa, ela cheguei lá, pô, a mulher pediu outro tom, me quebrei tudo. O cara só toca naquele tom. Só toque em ré, eu tirei igualzinho. Então, essa experiência deu condições pra gente de entender os caminhos, né? Então, chega num lugar pra tocar, a pessoa, pô, Madalena em si bemol, Madalena em lá, e tu vai tocar. Tem umas que se agarram. Mas isso é só isso é a estrada mesmo, que o tempo que dá isso. Só a estrada que dá esse tempo. E falando em estrada, agora quando o Tila, tudo bem que teve essa coisa de começou como guitarrista lá na churrascaria de música e tal. Eu sei que você, com trajetória de músico, você tocou com Amelinha, Bruno, né? Bruno Maia. Bruno Maia até gravou um DVD agora, eu acompanhei pela rede aí, Bruno. Bruno, abraço, devendo a visita aqui também. Parceiro. Abraço, Bruno. Né, eu sei que você trabalhou com essa coisa de acompanhar músicos, eu sei que você sempre foi acompanhante das cantoras, da cantora, mas tem a hora que o Tila começa a coisa do cantor, né? Isso. Contou que hoje em dia você trabalha mais se acompanhando, fazendo o teu trabalho por aí, né? Quando é que começa isso? A necessidade que você viu de cantar, você também gostava? Ou foi uma coisa de, não, peraí, vou me virar com mais um elemento aqui na música que é cantar? Não, foi natural também, exatamente como tocar violão. Foi bem natural. Exatamente como tocar. Porque eu tocava com os amigos em Septiba, e tinha necessidade de fazer o vocal, porque era um trio, né? E toquei também com um grande amigo, Gil, que até faleceu. Gil, lá de Septiba, né? Um grande amigo, foi uma escola que eu tive também. E ele me forçava para fazer o vocal, botava o microfone. E nessa eu fui, aquilo foi acontecendo naturalmente de ouvir, fazer o vocal. Eu já cantava, só não sabia. Eu não sabia que eu cantava. Até um belo dia que num trio, o amigo falou, cara, que vai ter que cantar também. Então você canta tal, como assim cantar? Mas eu já sentia que eu cantava, porque eu fazendo vocal, eu falei, pô... que a voz afinada. Eu falei, pô, o vocal tá bonitinho. Tu lembra que você começou a cantar, assim? Tu lembra uma música que você começou a cantar? Não necessariamente a primeira, mas no teu repertório. Que eu sei que você é muito ligado à coisa de João Bosco, de Djavan. A MPB você sempre curtiu hoje, né? Mas eu já toquei outras coisas. Mas na época, o que você cantava na época? Na época tinha muito pop rock, né, cara? Lembra aí um pedacinho aí, nos anos 80? Eu comecei a cantar, mais ou menos, 80 Dá uma palhinha aí, aproveita essa viola aí que tá guardada aí. O que você cantava nessa? Foi na época do rock dos anos 80, aquela coisa de Legião, essas coisas? Legião. Mas Lulu Santos já me apanhava mais pra cantar. Eu sempre gostei de cantar música romântica.
Sempre assim. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite não sim. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. Silêncio e de luz. Pô, já começou cantando a música Difícil da Peste, né, velho? Não, é mesmo. Mas já vem essa coisa... Desafio, já era desafio. Mas aí já facilita que você já tinha uma história de músico, né? De músico que te deu a... E que acompanhava, e já tirava essas coisas. Eu só joguei a voz. Pô, Tilo, mas vem cá, agora eu sei que você tá trilhando uma nova história aí, que são coisas... Você tá vindo com o teu trabalho já de músicas autorais, que já é uma outra coisa. Em breve a gente vai ter em todas as plataformas digitais o Tila Reis cantando um trabalho inédito. E aí, o que você tem aí desse leque de músicas inéditas que você pode mostrar pra gente aí? O que você vai gravar aí, que em breve a gente vai poder, nas plataformas digitais, acessar a música do Tila Reis? O que vai ser que vai rolar? Isso, então. Ô Zé, eu abracei uma causa, assim, comigo mesmo e... uns compositores que eu curto, que eu gosto, que são anônimos, que ninguém conhece, porque o mercado tá cheio disso. Os caras não têm oportunidade. E eu me identifiquei com alguns compositores amigos, com algumas canções que que tem a ver com o meu estilo de cantar, com o jeito que eu gosto de cantar. Então eu tenho um amigo que me deu até parceria na música, que é o Alexandre Barros, grande compositor. Compositor lá de Sepetiba, meu amigo. Abraço, Alexandre. Isso. E ele tem várias canções. Tem uma que é a música que eu vou... Agora que eu começo meu primeiro trabalho como cantor, como artista, né? E vai ser a música Não Vai Embora, vai ser essa. Mas tem outras músicas que já estão assim na agulha, tá ali encaixada. Eu vou trabalhar essa aí pra gente ver como funciona. Dá um pedacinho dessa, pode ser? Ainda não tá nas plataformas não, mas já tá aqui no programa do Zé. A gente já vai lançando em primeira mão. Né? Eu gosto de música que fala em romance. De amor, acho que vai eu sei, eu tocava na noite contigo, as meninas também gostavam, você cantando essas coisas. Essa parte eu vou pular, vai. Tem tempo. Isso é uma canção que chama-se Não Vai Embora. É do Alexandre, também parceria. Alexandre Barros, Tila Reis. Aí, Alexandre, olha aí, vamos divulgar teu trabalho. Não vai embora. Não tive a intenção de te magoar, de te machucar. É que eu não me calo a vontade de dizer o que você não vê, você não crê. Que a nossa história é um museu em demolição. E as minhas mãos sabem tanto quanto eu. E eu não quero ver uma clareira exatamente no lugar onde um dia eu plantei amor. Não vai embora. Não tive a intenção de te magoar, de te machucar. É que eu não me calo a vontade de dizer o que você não vê, você não crê. Que a nossa história é um museu em demolição. E as minhas mãos sabem tanto quanto eu. E eu não quero ver uma clareira exatamente no lugar onde um dia eu plantei
Amor, 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 amor. Pô, bacana. Pô, parceria bonita com o Alexandre, hein? Breve aí nas plataformas digitais, mas vai ouvindo aqui no programa do Zé. Mas é engraçado essa coisa, né, Tilo? A gente tá falando aqui da experiência da noite, dessa coisa de cantar na noite, e aí isso, de alguma forma, isso acaba também, quando você vai fazer o teu trabalho, vem esses elementos. Mas eu sei que você também, nessa a gente falou lá do Bruno, que o Bruno Maia tem mais essa coisa do sambalanço, né, no trabalho dele, mas você também teve uma banda que fez um relativo sucesso aqui no Rio de Janeiro, que foi a banda Verão. Que era um grupo de pagode muito bom, que tinha Moisés Nascimento, que é da família Nascimento, né? Tinha o Max Júnior Cavaquinho, tinha o outro, era outro sobrinho do Vando, né? Vando Nascimento, cantor. Abraço, Vando. Cantor, como é que foi essa experiência do samba, do pagode, que é um movimento que é muito forte até hoje, o pagode está aí. A banda às vezes não dá certo por uma questão ou outra, mas tocou bastante, a banda Verão trabalhou bastante, né? Aquilo aí foi uma experiência incrível, que nessa época o mercado estava abrindo para os grupos de pagode, de samba, aí vinha grupo Raça, tudo amulejo, tudo na mesma época. Aí montamos a banda, né? Eu fui convidado para trabalhar nessa banda através do Moisés mesmo. Para gravar e tudo, né? Eu fiquei assim, meio que eu não era muito a minha área, né? Eu falei, eu tinha que gravar violão. Olha, vamos na Barra, lá um estúdio bem bacana. Eu falei, como é que toca violão em pagode? Aí eu fiquei naquela... Aí eu comecei a ouvir, a me inteirar. Essa coisa, nessa hora, a experiência do baile da noite serve, né? Isso, E eu já cantava, então... E já fazia muita coisa, assim... ligada ao samba. O pagode, que na realidade, na minha concepção, o pagode não é nem um estilo, para mim, na minha concepção. O pagode é outra coisa. Aquele ritmo ali, eu já dominava, porque eu tocava também em casas noturnas que tinham bandas que tocavam esse repertório. Já tirava aquele violão. Então foi meio caminho andado. E aquela coisa de você tentar o mercado, né? Seja ele qual for, no samba, no pagode, no forró, tanto faz. E eu, muito ligado, aceitei, foi bem interessante. Que a música de trabalho do disco era eu cantando. Você cantando? Foi de boa sorte. Rapaz, tem uma passagem aqui interessantíssima no hotel, fui fazer um Réveillon, disco pronto, já estava tocando por aí as músicas, né? Um Réveillon, fui tocar ali em Itacuruçá, num hotel que tem lá em cima do morro, um hotel lá, em cima do morro. Aí tá eu batendo papo com o pessoal, tinha passado o som, daqui a pouco eu ouvi na rádio, daqui a pouco... Sou eu cantando. Fiquei, meu irmão, sou eu cantando. Aí, primeira vez que eu lembra a música, um pedacinho? Lembro. Só um pedacinho pra gente fechar aqui. Cara, uma passagem muito interessante, O que é isso que eu sinto? Só em saber que vou te ver. O que é isso que me aperta? Eu não lembro tudo. Tudo bem, só pra pontuar aqui. Coração parece judia. Eu sei que tinha um refrão. Amor, eu amo você. Aquela coisa, né? Aquela linguagem que era do da época. Mas essa facilidade, eu tô falando que aí a gente pega lá do início, nessa escola do baile, essa escola da noite, da churrascaria, te dá esse leque de você poder tocar qualquer coisa, né? Exatamente. Pra gente fechar, porque deixa eu conversar com o Tilo aqui, a gente tem que fazer 2 programas, que é muita coisa pra falar. Maravilha. Mas, Tilo, você continua atacando aí ativamente na noite, nos bares, nas casas noturnas. E como é que tá a noite hoje em dia? Qual o grau de dificuldade? Melhorou, piorou? Como é que tá essa situação do músico que canta na noite? Principalmente que eu sei que você tem uma linha de trabalho da coisa da MPB, que é sempre o teu forte na noite. Como é que o músico que você trabalha na noite, hoje em dia a música mudou muito, né? A gente está no momento da música, eu acho até nem tão saudável, tudo bem, mas a música brasileira já teve momentos bem melhores, mas isso não só estou pontuando o assunto para dizer, porque como é que você se vira nos 30 de você tem uma agenda que eu acompanho aí, você toca quase todo dia na noite. Como é que o Tila Reis consegue
trabalhar nesse nicho aí que é tão complicado na noite, aí consegue ter uma agenda tão bacana. E que papo você daria pro cara que tá começando a cantar na noite? O que você pode falar sobre isso aí? Como é que... Vamos lá, Zé. Você falou um negócio agora bem interessante. Eu vou contar um texto muito rápido aqui que eu peguei um Uber essa semana. E eu jogo meu violão atrás, eu vou bater. Eu gosto muito de conversar, né, cara? Eu puxo logo assunto com o cara. Pô, tô indo trabalhar. Aí o cara virou pra mim e falou assim: pô, cara, tu é músico? Eu falei: sim, eu sou músico. Mas músico profissional? Eu falei: sim, claro. Eu vivo só de música, cara. Ele falou: pô, eu tinha a maior vontade de viver de música. Pô, mas é muito difícil, né? Eu falei: pô, por que você não tenta medicina? Tenta ser advogado, tenta ser outra coisa. Então, pô, de repente é mais fácil, medicina, né? Ele ficou me olhando assim, eu falei: porque as pessoas, cara, têm mania de achar que não dá pra... Cara, viver, você vai viver de qualquer profissão. Exatamente. Sobreviver e viver são duas coisas diferentes. Agora, como você vai direcionar a sua profissão e os caminhos, a gente está vivendo um momento onde somos sobreviventes da música popular brasileira, da música de qualidade. Porque, exemplo, os lugares que eu toco, acho que eu fui muito abençoado. Mas, exemplo, tem lugares que eu toco que eu vou tocar o classe A, o que foi a minha formação. Que eu vou tocar o João Bosco, vou tocar o Ivan, o Tom, e tinha a música que me deu origem ao que eu toco hoje, é o que eu canto. A minha formação. Mas o cara hoje, para ele trabalhar na vertente sobreviver mesmo da música, ele tem que pegar um pedacinho de cada coisa. É o que eu falo. Poder agradar o público. Pra poder agradar, porque você vai tocar numa festa, tu vai chegar lá na festa e... um cantinho, violão, que vai tacar tomate você, né? Porque o cara já tá cheio de cerveja, doidão. Doidão, o cara quer, ele quer um... Mas você tem um leque muito grande, tanto na música popular brasileira, que você consegue suprir essa necessidade. Não que você não tenha que tirar outros estilos para suprir, não é isso. Isso é minha visão, tá? Eu vejo assim, a música é muito rica, a música popular brasileira é muito rica, ela te dá condição, assim, de você... Você pode animar a festa sem ter que cantar um funk, no caso, né? Eu não vou precisar tocar um funk, cara. Eu cheguei para tocar numa festa uma vez que tava tocando funk. Eu falei: meu Deus, cheguei de violão e voz, o que eu vou tocar aqui, meu irmão? Eu chegar lá e quando eu vi as cabeças brancas assim sentado, eu entrei. Eu tenho andado tão sozinho. Aí a irmãozinha assim: eu queria só vocês. E foi embora. Então essa experiência, esses caminhos... É só o baile mesmo que a idade dá. Só o baile que vai te dar. E a música, como você me perguntou, eu consegui, graças a Deus, tocar em lugares que... Criei uma forma também, exemplo, de tocar, de colocar no meu repertório. Quando a coisa é mais pra frente, eu vim com pop rock, que também é minha área, porque eu vim dos anos 80, eu tive muita coisa do pop rock, passei pelo samba, é o tal do baile, né? E você eu tô falando, eu tô citando essa coisa, não tem nada contra o funk, contra isso, contra aquilo, não é nada disso. Tô falando que eu tô conversando aqui com o Tila, que é um violonista, cantor e compositor, que trabalha na noite. Eu sei da linha de trabalho que ele tem, mas sei do grau de dificuldade que deve ser essa coisa que o cara contrata ele, quer que ele agrade, só que o cara contrata ele pra festa, ele gosta do trabalho, mas tem um leque de pessoas convidadas, né? Você tem que agradar todo mundo. Foi esse papo aqui, eu conversei com esse meu parceirão aqui, Tila Reis, cantor e compositor. A gente vai fechar no telão aqui, nosso diretor vai colocar o Tila. Falou, Tila, obrigado, meu irmão. Valeu, Zé. Tamo junto sempre. Obrigado. E é isso aí, galera. Terça-feira que vem, às 20 horas, programa do Zé aqui na sua Web TV Campo Grande. E aquele papo, né? Não tem Leal, fica com Bial. Ou não, mentira. Não tem Bial, fica com Leal. Pra você ver, esse é o programa do Zé. Você não vai perder na Web TV. Pra você ver. Se você vier, pro que der e vier, comigo, eu te prometo o sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair e você vier até onde a gente chegar, numa praça, na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for,
esse talvez teu grande amor. Se você vier, quiser, pro que der e vier comigo.